amores, bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes de começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas bem importantes para vocês. Primeira dica é vocês vão procurar um lugar calmo, arejado e silencioso para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje, certo? Junto com vocês, leve o estojo de vocês, contendo lápis, borracha, apontador e o livro didático e o caderno. O livro didático que nós vamos trabalhar hoje é o de matemática, certo? Vocês vão pegar o livro de vocês de matemática. Já abram aí o livro de vocês na página 153. Nós vamos trabalhar hoje com o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum dos números. Tia, mas o que é isso? A tia botou aí, certo? O número 12, 8 e 6. E a tia começou a resolver. 12 dá por 2, 8 dá por 2 e 6 dá por 2. Todos esses números são divisíveis por 2. 12 por 2 vai dar 6, 8 por 2 vai dar 4, 6 por 2 vai dar 3. Tia, mas dá novamente por 2. Dá por 2 novamente, porque eu tenho 2 números pares, o 6 e o 4. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3, 4 dividido por 2 vai dar 2, e 3, eu repito, porque 3 não dá para dividir, então repito. Tia, ainda dá por 2, dá. Tem 3, eu repito 3, 2 dividido por 2 vai dar 1, e 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu encontrei. Quantas vezes a tia repetiu o número 2? 3 vezes. Eu posso colocar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 24. Ou a tia pode botar 2 elevado à terceira potência, que é elevado ao cubo, vezes 3 dá igual a 24. Como é que eu encontrei 24, tia? Quanto é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 3? 24. O mínimo múltiplo comum corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números naturais. Lembre-se que para encontrar o múltiplo de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais, como a tia fez ali. A tia fez a sequência do 2, 3, até onde todos sejam multiplicados, certo? Nota-se que o zero é múltiplo de todos os números naturais e que os múltiplos de um número são infinitos. Para saber se um número é múltiplo de outro, devemos descobrir se é divisível pelo outro. Eu só vou descobrir se ele é múltiplo quando eu fizer a divisibilidade, se ele for divisível pelo esse número, certo? O cálculo do MMC, do menor múltiplo comum, pode ser feito através de comparações, como da tabuada desse número, por exemplo. Vamos descobrir o MMC de 3 e de 2. Para isso, vamos comparar a tabuada. Eu fiz a de 3 e a de 2. Eu fiz a tabuada de 2 e a de 3. Quando eu fiz a tabuada de 2 e a de 3, eu olhei qual era o menor múltiplo comum que os dois tinham, que eles dois tinham em comum. Qual era o menor deles? O número 6. 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 2 é 6. Então, o menor no múltiplo comum de 2 e de 3 é o 6. Eu fiz pela comparação na tabuada. Existe também outra forma para me encontrar. Note-se que o menor múltiplo em comum é o número 6. Portanto, dizemos que 6 é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. O MMC de 2 e 3 é o 6. Quando eu fiz pelo método da comparação, eu encontrei o número 6. Essa forma de encontrar o MMC é bem direta. Mas quando temos números maiores, ou mais de 2 números, não é muito prático você fazer de forma da tabuada. Dessa forma de comparação da tabuada, é melhor fazer quando tiver só 2 números. Se tiver mais, você faz pelo método da fatoração, certo? Foi aquele primeiro método que a tia mostrou. Para essa situação, o melhor é usar o método de fatoração,
Ou seja, decompor os números em fatores primos. Quando a tia faz a fatoração, a tia vai decompondo os números em fator primo. Acompanhe no exemplo abaixo como calcular, a tia vai mostrar como a gente vai calcular o MMC de 12 e de 45, certo? Pelo método de fatoração, ok? Colocamos o resultado da divisão de 12 por 2. Repetimos o 45, pois ele não é divisível por 2. Então, quando o número ele é divisível, quando os dois números ele é divisível por 2, a gente vai fazer a divisão. Quando só um número é divisível, a gente sempre vai repetir o outro que não seja divisível, ok? Então, eu peguei o 12 e o 45. 12 dá por 2, que dá 6. Eu baixei o 45 porque o 45 não é divisível por 2. 45 é divisível por 5. Certo? Porque terminou, a terminação dele é 5. E ele também é divisível por 9, certo? Então, e por 3. Vamos lá, repetir o 45. Vou pegar o 6 dá por 2. Eu peguei o 6, dividi por 2, que vai 3. Baixei o 45 de novo, porque o 45 não dá por 2. Então, vamos tentar ver. Tem o número 3. Depois do 2 vem o 3. Aí eu vou dividindo, né? De acordo com a sequência dos números naturais. Agora eu vou por 3. O 3 dá por 3 e dá por 45. O 45 também dá por 3. Então, agora eu já vou começar a calcular o segundo número. 3 por 3 vai dar 1. 45 por 3 vai dar 15. Aí eu vou fazer a multiplicação de novo. O 3... baixo 1, porque eu já encontrei. O de 15 por 3 dá 5. O de 5 por 5 vai dar 1. Então, temos 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Certo? Eu fiz pelo método de fatoração. Multiplicando todos os fatores primos, encontramos o MMC, que no exemplo é igual a 180. Então, o menor múltiplo comum de 12 e 45 é 180. Tia, mas por que é maior do que? Porque quando eu faço a fatoração, eu encontro o maior múltiplo comum entre o 12 e 45, que é o 180. O menor múltiplo comum entre eles dois deu o resultado 180. Quando eu faço a fatoração e eu multiplico, eu encontro o meu MMC, o menor múltiplo comum dos números. Certo? Observe que nesse processo vamos dividir os elementos pelos números primos, ou seja, aqueles números naturais divisíveis por 1 e por ele mesmo. Na fatoração em números primos, a gente só vai utilizar os números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 17, o 9 e etc. Que é infinitos, certo? No final, multiplica-se os números primos que foram utilizados na fatoração e encontra o MMC. Então, quando eu vou fazer a fatoração e fatoração dos números primos, quando eu encontro, eu faço toda a fatoração com os números primos, certo? Encontrei, eu vou multiplicar o resultado, a quantidade de números primos que você for dar. Eu multiplico aí que eu encontro o meu MMC, o meu menor múltiplo comum entre os números que vão ser trabalhados. Vamos praticar? Quero ver se você aprendeu, certo? O que é o MMC. Lembrando que MMC é o menor múltiplo comum entre os números que vão ser trabalhados. Calcule o MMC e o MDC dos números abaixo. MDC é o maior divisor comum entre eles e MMC é o menor múltiplo comum entre eles, certo? O MMC é o menor múltiplo comum, MDC é o maior divisor comum, certo? Você vai encontrar o maior, o MMC e o MDC de 18 e 60, 210 e 462, certo? Na segunda, qual é o mínimo múltiplo comum entre os números 90, 150 e 20? Qual é o menor múltiplo comum entre eles? Entre esses três números? É 90? É 150? É 20? É 900? Você faz pela fatoração dos números primos. Quando você fazer o cálculo, a multiplicação do resultado, você vai encontrar o menor múltiplo comum entre eles, certo?
Aqui a tia termina a nossa aula. Querendo rever, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Tá no livro de vocês, na página 153, 154. No livro de vocês tem uma atividade para você aperfeiçoar o aprendizado de vocês. Tem essa atividade que vocês vão copiar no caderno para aperfeiçoar mais ainda o aprendizado sobre MMC e MDC. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Um beijo enorme, façam atividades, cuide-se e estudem, viu, meus amores? Estudem e façam as atividades bem direitinho. Reveja nossas aulas, acesse nosso site quantas vezes vocês quiserem. Um beijo no coração de vocês, até a próxima aula.